Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados. Esta semana foi muito movimentada. Esta semana foi muito produtiva em termos legislativos. Sem dúvida nenhuma, o fato legislativo dela foi a aprovação da PEC 300, 2008, a PEC do piso salarial nacional dos policiais militares e bombeiros militares. Com todas aquelas encrencas e com uma questão de ordem que levantei, objeto de um programa especial gravado na noite daquele mesmo dia, às 23h43, logo depois do calor dos acontecimentos, para que todos soubessem exatamente o que aconteceu. Eu lhes peço, portanto, que assistam. É extremamente importante assistir àquele filme. Ele esclarece tudo, absolutamente tudo o que aconteceu naquela sessão e que acabou sendo aprovada uma PEC básica, uma PEC cujo texto nada tem que ver com aquele que foi aprovado no dia 2 de março de 2010 e depois sofreu um processo de bombardeamento por parte do governo. Apenas quero lembrar que, independentemente das lutas que continuam na PEC 300 e do fato de que eu apresentei recurso ao plenário via Comissão de Constituição e Justiça a respeito da minha questão de ordem, temos a realidade de que o texto foi aprovado pelo plenário, de que há um texto aprovado pelo plenário e esse texto tem de prosseguir. Portanto, para essa finalidade, eu convenci o presidente da Comissão Especial, o deputado Germano, do Rio Grande do Sul, a convocar a Comissão Especial para se reunir na próxima terça-feira, às 14h30, aqui na Câmara dos Deputados, a fim de tratar da questão do texto, da redação que irá a segundo turno. É uma mera formalidade, mas ela é exigida pelo regimento para que a matéria vá a segundo turno. Está aqui a convocação do deputado José Otávio Germano, e eu conclamo todos os parlamentares, membros da Comissão Especial, que se façam presentes, portanto, na terça-feira, às 14h30, para podermos deliberar. Eu sou o primeiro vice-presidente da comissão, o deputado Germano me adiantou que talvez não possa vir. Se for o caso, eu presidirei a reunião, mas é importante que tenhamos quórum. Temos de ter quórum, porque se votarmos a redação, remetemos no mesmo dia a matéria à mesa da Câmara e ela fica em condições de ser pautada para votação em segundo turno. Para a votação em segundo turno, apresentei também no calor dos acontecimentos, ao final daquela duríssima sessão de terça-feira, um requerimento ao presidente, deputado Michel Temer, solicitando dispensa do interstício, que é de no mínimo 5 sessões para a votação do segundo turno. Para que esse regimento seja aprovado, tem de haver consenso geral, tem de haver unanimidade. Eu acredito que possa ser obtida a unanimidade. E vários outros parlamentares já assinaram documentos de mesmo teor, pedindo a mesma coisa. Portanto, creio que possamos fazer uma boa pressão sobre a mesa da Câmara para votar a matéria o mais rapidamente possível em segundo turno e remetê-la ao Senado, que terá a palavra final. Quanto aos pormenores de todo esse assunto, que já foi objeto de 2.600 visualizações em tão curto espaço de tempo, verifiquem, por favor, o link lá no meu blog e tomem conhecimento do filme, que é extremamente importante. O que é que se aprovou, então? A PEC 300, a pensada PEC 446, a medida provisória 483 e a medida provisória 485, que tratam de grandes transferências da União em caráter extraordinário para financiamento do ensino e para a reestruturação de ministérios e secretarias, bem como para apoio a populações indígenas. Foi aprovado o novo plano de carreira dos servidores do Senado Federal, um grande anseio dos servidores do Senado, e vejam como foi fácil aprovar esse plano de carreira, né, dos servidores do Senado, que já ganham bastante bem, vão ganhar melhor ainda enquanto nós ficamos aqui na nossa dura luta para ter um piso modesto para aqueles que, com grave risco de vida, nos defendem em toda parte do país contra a sanha do crime e salvando pessoas nos incêndios e nas calamidades naturais, os policiais militares e bombeiros militares. É triste. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado tivemos reuniões produtivas também. Aprovei, juntamente com outros deputados, o projeto de lei 113 de 2007 do deputado Alberto Fraga, que reduz o valor das taxas de registro e renovação de registro e porte de arma de fogo, portanto, facilitando o acesso do cidadão ao seu legítimo direito de possuir, para a sua defesa, para a defesa do seu lar, uma arma de fogo, e em circunstâncias muito excepcionais, porque a lei realmente praticamente não permite isso, o porte e a renovação do porte por valores razoáveis. Ajudei a aprovar também o PL 6.331 de 2009, do deputado Marcelo Itagiba, que passa a qualificar como crime hediondo o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas e ainda o comércio ilegal e o tráfico ilegal de armas. É um projeto importante porque é um projeto de combate ao crime.
É uma modificação no Estatuto do Desarmamento que não afeta o cidadão comum, não afeta a pessoa de bem, não afeta a pessoa respeitadora da lei, não afeta a pessoa que tem arma de defesa devidamente registrada. Afeta as gangues, os bandos, as quadrilhas, que dispõem de altíssimo poder de fogo, como vemos nessas imagens do Rio de Janeiro e de São Paulo todos os dias, e que têm acesso a fuzis de assalto, submetralhadoras, lançadores de foguetes, granadas, pistolas calibre .45, pistolas .50, armamento de alto poder de fogo, próprio da dotação de exércitos e que são tratados da mesma forma na lei. Não serão mais tratados, porque o crime passará a ser hediondo, com pena agravada e com execução penal, evidentemente, agravada também. E foi aprovado também um projeto de lei meu, um projeto de lei que permite a recarga de munição por várias entidades policiais, além daquelas que a lei já previa, e também pelas entidades de tiro desportivo regularmente registradas. Ou seja, é um projeto que favorece o atirador desportivo. É um projeto que favorece a prática do tiro desportivo, que favorece o desporto no Brasil. É obrigação do Estado brasileiro incentivar o desporto, e isso é uma disposição constitucional. No entanto, o Estatuto do Desarmamento cerceava os atiradores desportivos nesse sentido. Na Comissão de Seguridade Social e Família, consegui aprovar um requerimento importante também para debater o projeto de decreto legislativo 1640 de 2009 de minha autoria. Esse projeto suspende, ele quer suspender os efeitos de uma resolução maléfica do Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 1 de 1999, que cerceia o direito profissional, que cerceia a liberdade profissional, que cerceia o exercício profissional do psicólogo, impedindo que o psicólogo, que a psicóloga trate as pessoas que, tendo uma vida homossexual e estando em sofrimento por essa vida, procurem esses profissionais para uma mudança, que é possível, visto que ainda se qualifica nos manuais médicos essas condições como distúrbios, embora não como doenças, e vem sendo proibida essa terapia pelo Conselho Federal de Psicologia, ameaçando psicólogos que se atrevem, que têm a coragem de tratar essas pessoas, incluindo a ilustre psicóloga doutora Rosângela Justino, uma corajosa mulher, uma corajosa profissional que tem sido sistematicamente perseguida por oferecer ajuda a quem precisa de ajuda profissional dela. E mais outras proposições e requerimentos que apresentei, um importante que é uma alteração da Lei dos Estrangeiros, permitindo maior agilidade à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça, na prisão de estrangeiros que estejam em situação irregular no país e que tenham contra si mandado de prisão internacional, mandado de prisão expedido pela Interpol. E também uma emenda à PEC 443 de 2009, que ao tratar da remuneração dos advogados e defensores públicos, indiretamente cuida também de questões salariais dos policiais em geral. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também foi aprovada, ela surpreendentemente com uma semana de antecedência, em sessão realizada no Congresso Nacional, na manhã da quinta-feira. Ela foi aprovada mediante um grande acordo entre todos os partidos, é um texto acordado, é um texto que mantém praticamente a estrutura da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano anterior, mas traz novidades, que traz uma grande novidade, que é a atribuição, a decisão de empregar recursos para a Copa do Mundo de 2014 e para a Olimpíada de 2016. Há um ponto extremamente perigoso aí, que merece atenção. Houve um grande acordo político, nada se podia fazer para evitar a aprovação desse ponto. Mas é que com relação a esses gastos, em alguns momentos fica dispensada a licitação pública. Isso é mal. Isso não é bom. Já sabemos que frequentemente, e temos o exemplo dos Jogos Pan-Americanos, frequentemente há mau emprego de recursos, há desvios, e uma maneira de prevenir esses desvios e esse mau emprego de recursos é utilizar as disposições da Lei 8666, que pode ser perfeitamente utilizada com a agilidade necessária, desde que o país se engaje no trabalho necessário, desde já. É um ponto perigoso. Poderá até ser modificado, poderá ser até objeto de uma contradita judicial, mas a lei foi aprovada desse modo e, portanto, estamos em condição de votar no início do segundo semestre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o país. Na LDO, consegui aprovar emendas extremamente importantes de enfrentamento de violência sexual contra crianças e adolescentes, apoio à construção de estabelecimentos penais nos estados, Sistema Nacional de Conhecimento de Informações Criminais e recursos do PRONASSE. Consegui aprovar mais dinheiro para a segurança pública do país. E essa é uma boa notícia. Que bom seria se muitos deputados fizessem a mesma coisa. Fiz a minha parte e tenho certeza de que ela será importante para a segurança pública, a ordem pública do Brasil. Nós agora vamos provavelmente a uma semana
talvez um pouco esvaziada, mas existe, repito, a reunião da Comissão Especial da PEC 300 e a reunião da Comissão Especial da Segurança Privada, o chamado Estatuto da Segurança Privada, muito importante. Conclamo os deputados, membros dessas duas comissões, a estar aqui em Brasília, na terça e na quarta-feira. É período eleitoral, bem sei, mas vamos fazer esse esforço, porque também nesse projeto da segurança privada há certas ameaças aos policiais militares e policiais civis que nós não podemos aceitar. Uma boa semana a todos.